Muito bem. Olá, queridos. Vamos aguardar. Olá, boa noite. Vamos ver quem vai entrar. Está começando o nosso webinário sobre esteroides anabolizantes. Deixa eu anotar aqui, né, gente? Vamos lá, vamos ver se eu consigo fixar. Publico? Outro dia eu não conseguia. Ah, fixei! Boa noite, boa noite, boa noite! Vamos aguardar a galera entrar. Vamos ver se vocês querem saber sobre esteroides anabolizantes. A galera que tá entrando, boa noite, guru, tudo bem? Vamos lá, gente, a galera que tá entrando, fala pra mim. Boa noite, Patrícia, como é que tá o som, como é que tá o áudio? Escreve aí. Tá boa a imagem? Eu fico aqui acompanhando do outro celular, né? Tem que estar tudo perfeito. Mas eu quero saber de vocês. Boa noite, Nutri Priscila, maravilhosa! Seja bem-vinda. Vamos aprender um pouco mais sobre esteroides anabolizantes. É uma grande demanda. A galera sempre quer saber muito sobre isso. Boa noite, Rafael. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rose. Tá tudo ok, Nutri? Obrigada. Gente, vamos lá. Muito coraçãozinho. Obrigada, gurua. Muito coraçãozinho. Muito pro Instagram entregar esse webinário para todo mundo. Mandar essa live. Ó, tem essa setinha aí, vou falar pra vocês, enviem a setinha, tá? Manda pra galera da academia, da faculdade, manda. Envia essa live, porque conhecimento é poder. E hoje a gente vai falar muito abertamente sobre esse tema, que é tão pouco debatido, tá? Tenho certeza que se você tem interesse pelo tema esteroide anabolizante, não tem nada de errado com isso, nada, tá? Esteroide anabolizante, né? Esteroides anabolizantes é um tema que circula essa questão estética, obviamente, tá? Então é muito normal que vocês se interessem, que tenham curiosidade, não necessariamente queira usar, mas pode ser que queira, por que não, né? As pessoas às vezes têm interesse e negam. Ah, não quero usar não, mas quer. E não tem nada de errado com isso, tá? A gente precisa entender o que são essas substâncias, por que usar. Aliás, a Ana, boa noite, diva, a Tamires vão ganhar de presente o meu e-book, tá? Hoje mesmo, quando acabar aqui, vou mandar pra vocês, tá, gente? De esteroide anabolizante. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque elas compartilharam a postagem que eu fiz. Ana, Tamires, vou mandar pra vocês. Depois vocês me contem o que vocês acharam, tá? Espero de verdade que vocês gostem, que traga informação, letramento científico. Vamos lá, galera. O tema é longo, né? Então eu quero de verdade vocês ligadinhos aqui pra gente falar sobre esteroides anabolizantes sem pudor, tá? Pra que serve, o que é, sem migué. A professora, você já usou? Professora, você acha bom usar? Quem pode usar? Eu separei alguns tópicos aqui que eu vou seguir, vocês vão ver eu olhando pra cá, tá bom? Justamente porque eu quero ter muita clareza para entregar esse conteúdo. Professora, por que você acha... Olha lá. Ah, o personal você não compartilhou. Compartilhou a postagem? Não compartilhou, não me marcou. Por que eu falo desse tema, gente? Por que é tão importante para mim esse tema? Primeiro, porque eu como pesquisadora, como professora, né, trabalho pesquisando esse tema há muitos anos. Percebo que as pessoas, a ciência, tá, não fala desse tema como deveria. Existe muito tabu ainda. Existe muita discriminação em relação ao usuário. Discriminação que eu digo que é bomba, é veneninho. Ai, você usa, aí o usuário se fecha. Ou então, quando alguém tem interesse, ele tem vergonha de perguntar. Quando ele quer aprender, não tem um material de fácil acesso. E o que tem é muito científico, não é didático, não é na prática. Ou a gente tem uma informação muito do senso comum,
muito empírica, muito vai lá, usa, não tem nada demais, cai pra dentro, no pain no gain, muito superficial, ou a gente tem uma informação muito rebuscada, as fórmulas, é isso, o eixo hormonal, o não sei o quê. E aí o interessado fica ali no meio, né? Meio que sem saber. Tá, que tô entendendo nada de lá nem nada de cá. Aí tem gente que acha que é muita bobagem, pode usar tranquilamente, não tem nada a ver. Ai, meu Deus, Felipe, beijo no seu coração, Felipe. Tem outro Felipe também, beijo. E tem gente que fica muito amedrontado, né? Porque a informação tá lá e tá aqui. Gente, não é isso. É que um não sabe o que tá falando, o outro quer enfeitar demais o pavão, tá? Então eu acho importante, porque eu, ao longo da minha carreira, sei o que a literatura traz, né? Já vi pessoas terem excelentes resultados, usarem pela vida inteira, com acompanhamento, enfim. E já vi pessoas utilizarem esteroide anabolizante por pouco tempo relativo e terem complicações graves, ok? Então a gente precisa entender. Sem mais delongas, mas vocês fiquem nos coraçõezinhos e fiquem mandando essa live para todo mundo, ok? Só para avisar vocês. Vai ficar salva? Não vai, já tô logo avisando. Quem quiser saber vai ficar aqui. Tem uma galera lá do grupo que vai ter depois direito a tirar dúvida comigo e ainda vai receber um presente. Mas quem quiser saber desse webinário, do conteúdo, vai ter que ficar aqui. Então chama a galera pra cá, porque não vai ficar salvo. Já estou avisando logo no início, tá? Bora lá, galera! Primeiro, a gente tem que começar do começo, tá? Eu sempre falo, se você só vai nas águas do outro, você tá sempre sujeito, né, a levar o caixote. O que são os esteroides anabolizantes? Não quero saber para que serve agora. Fica comigo, tá? Alô? Se você se interessa, se você tem dúvida, se você critica, se você é a favor, se você quer usar, se você já usou, primeiro você tem que saber, não é para que serve. É o que é. O que são essas substâncias? Quando eu falo de um esteroide anabolizante e eu dou o meu pitaco, eu falo que é bom, eu falo que é mal, eu falo que faz mal, eu falo que faz bem. O que é? Porque a maioria das pessoas, quando você fala, tá, mas o que é? Não tô perguntando pro que serve, ela não sabe. Ela não sabe. Até alguns profissionais que criticam, quando você aperta ele, fala, mas o que é? Me explica. Ele não sabe te explicar. À luz da ciência. Primeiro, gente, presta atenção, eu quero todo mundo comigo. Esteroide anabolizante não é bomba. Eu garanto pra vocês, não é bomba. Ninguém mais aqui vai falar isso. Sabe por quê? Porque esteroide anabolizante não explode. Se você vê explodir, você me mostra. Primeiro ponto. Esteroide anabolizante não é veneno. Eu garanto que você vai botar lá na barata, vai botar no mosquito, vai botar onde for. Não morre. Não é veneno. Você vai usar esteroide anabolizante hoje, de verdade. Qualquer um. Deca, Dura, oxandrolona, estanozolol. Amanhã você não morreu. Não morreu. Fica tranquilo. Não, garanto. Tá? A não ser que seja falsificado. Então, não é bomba. Não é veneno. Tá? Até porque a professora Amanda já usou há muito tempo e eu não sou baratinha, não sou mosquitinho. Esteroides anabolizantes são medicamentos. E devem ser tratados com esse respeito. Vamos por partes, tá? Medicamento. Um derivado da testosterona, um derivado sintético da testosterona, porque é isso que é esteroide anabolizante. Esses anabolizantes que tem todos esses nomes que vocês conhecem, oxandrolona, durateston, deposteron, trembolona, são moléculas derivadas da testosterona. Aí, professora, eu não estou entendendo. A indústria química pegou a molécula da testosterona, aquela que eu e você produzimos, presente no meu organismo, presente no seu organismo. A indústria química pegou essa molécula e fez algumas modificações químicas, tá? Botou um raminho aqui, botou um carboninho aqui, botou um negocinho ali. E, através dessas modificações químicas, gerou derivados.
Oxandrolona, um derivado de testosterona, ou da dihidroxitestosterona, estanozolol, deposteron, durateston, cipionato de testosterona, decanoato de testosterona, tudo derivado da testosterona. Por quê? Por quê? Porque a testosterona, nosso hormônio anabólico e androgênico, responsável, né, por funções fisiológicas, ela foi modificada para que ela fosse metabolizada mais lentamente no organismo. A testosterona, ela é metabolizada muito rápido, a testosterona. Então, para que demorasse mais a ação no nosso organismo, ela foi modificada quimicamente. Tranquilo, né? Professora, mas você não falou que é remédio? Que esses esteroides anabolizantes sintéticos, esse produto que a gente toma, você não falou que é um remédio? Como assim um remédio? Sim, eles foram produzidos a partir da molécula de testosterona pela indústria química para tratar doenças. Ah, você sabia disso? Escreve para mim, eu já sabia ou eu não sabia. Eu quero que você responda aí. Eles foram produzidos para tratar doenças. Sim, oxandrolona tem uso clínico. Não é para crescimento muscular, não. Uso clínico, farmacêutico. Deposteron, dura, deca, uso clínico. Como assim, professora? Esteroides anabolizantes são utilizados no tratamento de... Olha lá, o Charles já falou, não sabia. De muitas doenças. Não é a professora Amanda quem tá falando, não. O guru tá dizendo que sabia. Mas quem sabia ou não sabia? Coloca que eu quero saber, tá? Eles são... Ah, Farinha tá dizendo que eu já expliquei. Show de bola. São utilizados no tratamento de muitas doenças. Prestem atenção. Algumas das doenças, tá? Que a literatura mostra. Tranquilo? Não é a professora Amanda, não. Alguns tipos de câncer, problemas ósseos, problemas cardíacos, crianças e jovens com problemas de crescimento, alguns tipos, tá? De problemas também psicológicos. Então, preste atenção. A gente começa a entender que, no tratamento de queimados graves, ok? Então, a gente começa a entender que quando eu tenho a necessidade da reconstrução tecidual, eu posso ter a utilização de testosterona, por exemplo, de derivados da testosterona. Então, queridos, entendam, esteroide anabolizante, qualquer um, tá? Produzido pela indústria química, não foi produzido para você ficar forte. Isso é um primeiro ponto. Eles foram produzidos para o tratamento de doenças. Muitos estudos mostram resultados positivos no uso desses esteroides, né? Dessas substâncias, desses medicamentos no tratamento dessas doenças. Então, isso é o que a literatura traz. Primeiro ponto. Não quero mais saber de os veneninhos, as bombas, não. E nem de ninguém achando que esteroide anabolizante é para crescer. O potencial anabólico, como eles são derivados da testosterona, o potencial de crescimento muscular é presente nessa substância. Mas eles são medicamentos, eles precisam ser tratados como tal. Não pensa que você está usando um produto exclusivamente para o crescimento muscular. Não, ele pode ter muitos efeitos colaterais, porque todo medicamento tem efeito colateral. Então, para de achar... Lembra que eu falei? Tem um discurso. Gente, dá coraçãozinho para eu saber se vocês estão gostando, tá? Chama a galera pra live. Pega a setinha aí e manda. Fala, pô, a live tá boa. Vai mandando. Vai ficar salva? Não. Não vai ficar salva. Quem quiser saber, tem que estar aqui, dá uma paradinha no que você tá fazendo, bota o fone. Bora lá, tá? Então, preste atenção, gente. Lembra que eu disse? Tem um discurso muito superficial que fica lá na ponta, falando assim... usa no Penogen, é mole, compra lá, pô, fulano de tal usou, bora crescer. Como se fosse farinha. Não, não é, é remédio. É remédio, e remédio em alta dose pode dar ruim. Concorda? Remédio qualquer remédio, não é esteroide anabolizante não, qualquer remédio
sempre tem alguém que não pode usar um determinado remédio para dor de cabeça. Vocês concordam? Sempre tem alguém que não pode usar um determinado remédio para pressão alta. Por quê? Porque ele não é apto àquele uso, ele tem contraindicação. Sempre tem alguém que tem contraindicação ao uso de esteroide anabolizante, porque ele é um medicamento. Então não cai nessa esparrela do discurso muito superficial de no Penogain, pode usar, todo mundo usa. Pode ser você a pessoa que tem contraindicação. Aí você começa a usar, copiando a dose que o colega usa, e depois que você vai saber que dá ruim. Os efeitos colaterais acontecem, os danos à saúde. Então não se prenda no discurso muito superficial. Porém, aquele discurso mata, esteroide anabolizante mata, esteroide anabolizante faz mal. Eu usei muitos anos, minha saúde é perfeita, não morri. Posso garantir que não mata. Começa por aí, né? E não mata, porque, pensa, a indústria ia produzir um tipo de medicamento para matar a população, não faz muito sentido, né? Ué, é medicamento ou mata? Pode usar ou não pode? Porque a professora Amanda está dizendo que existe uma literatura que indica que eles são usados para tratamento de doença, como é que mata? Então, também não vá para esse outro discurso, não quero falar sobre isso, muito moralismo, muito isso, olha, muito perigoso. Não, busque informação. Bom, Audi, vamos lá, eu só vou parar para responder essa perguntinha aqui porque eu acho relevante dentro do tema. Quem pode prescrever medicamento? Quem passa remédio para vocês? Quem pode prescrever um medicamento, seja controlado ou não? Quem é o profissional que prescreve medicamento? Quem é... Não, discordo, doutor, discordo, tá? Vamos falar de quem pode. Quem pode prescrever um medicamento é um médico. Aí depois a gente pode falar de especialidade. Quem pode vender medicamento é farmácia. Seja de manipulação, seja a farmácia tradicional. Ponto, ninguém fala mais nisso. Isso tá fechado. Lembra que eu falei? Quando eu entendo que esteroide anabolizante é medicamento, algumas coisas já começam a ficar claras pra mim, tá? Se o nutrólogo for um médico, sim, tá? Marcela, né? Tá bom? Medicamento, quem prescreve é médico. Acabou, não foge disso. Medicamento é vendido em farmácia, seja manipulado ou farmácia tradicional. Ponto. Encerramos aqui. Acabou. Aí, o que acontece? Gente, quem prescreve medicamento, prescrever. Para eu prescrever, não vou fugir muito do assunto não, tá? Mas vamos pensar. Para eu prescrever um medicamento, eu tenho que conhecer o estado clínico do indivíduo. Lembra que eu falei? Será que a professora Amanda Costa pode usar esse antibiótico? Eu posso, de repente, estar doente e falar assim, vou comprar um antibiótico qualquer. Posso. Mas eu não sei, preste atenção, se eu posso usar. O remédio está lá. Eu não sei se eu posso usar. Tá todo mundo de acordo? É a mesma coisa é a mesma coisa com... Até fugiu a palavra. Anabolizante, gente. Quem pode prescrever é o médico. Porque ele precisa saber, presta atenção, ele precisa saber se você pode usar. Ele precisa fazer os seus exames para você saber. Presta atenção, gente, foca aqui comigo. Qual é a importância? Porque o médico, ele precisa entender o seu histórico para saber se você pode usar qualquer medicamento. É diferente quando você chega na farmácia e fala assim, presta atenção. É muito diferente quando você chega na farmácia e fala assim, qual remédio para pressão alta? Aí o cara que trabalha lá, ele fala, olha, esse remédio é para pressão alta. Ok. Eu posso tomar esse remédio? Só o médico sabe. Por quê? Porque precisa de exame, precisa de quadro clínico. Vamos entender, tá? Tiago, mas essa questão dos profissionais que vendem
Mercado paralelo eu não vou abordar agora, tá? Aí é contrabando, aí é qualquer outra coisa. Não vamos tratado como medicamento, porque também, olha só, vamos ser pessoas inteligentes? Todo mundo aqui é inteligente? Inteligente, eu quero falar com pessoas inteligentes, né? Esse webinário, por isso que eu falo, letramento científico. Se você que eu digo, nós aqui, entendermos que esteroides anabolizantes são medicamentos, como qualquer outro medicamento, vou fazer uma pergunta, tá? Suponha que deve ter papais e mamães. Seu filho tá doente, seu filho ficou dodói. Aí você vai no médico, sei lá onde, seu filho tem que tomar tal remédio. Você vai na farmácia, ou você, se tiver alguém vendendo, eu tenho esse remédio aqui, eu tenho esse remedinho aqui, você compra. O fulano de tal, ele vende esse remédio, vem da China. Você compra? Você não compra. Por quê? Porque, vou dar pro meu filho esse remédio aí, tá maluco? Sei lá de onde veio esse remédio, será que laboratório é esse que faz esse remédio? Não, tá doido? Vou comprar na farmácia. Não é assim a postura? Quando é anabolizante, quando é hormônio, a gente, sabendo que é remédio, você vai comprar na mão de quem? Não interessa quem vende. Eu acho que o problema não é só quem vende, o problema é a gente, né, o ser humano, que compra um produto medicamentoso de procedência duvidosa. Opa! Ou a pessoa não encara aquilo como um remédio, não está convencida dos perigos, ou ela não tem uma reflexão, um poder cognitivo válido. Porque, tá entendendo? A gente precisa... As pessoas tratam um antibiótico com certa responsabilidade e não tratam esteroide anabolizante com a mesma responsabilidade. Então a gente precisa ter isso. Entendemos que esteroide anabolizante é medicamento? Não é só para fazer crescer massa muscular? Todo mundo tá de acordo, né? Show de bola. Vamos seguindo, tá, gente? Eu separei aqui alguns pontos. Quem tá lá no grupo, depois vai poder fazer perguntas mais específicas e eu vou responder. Bom, então para que serve, professora Amanda, o anabolizante, esteroides anabolizantes, oxandrolona, esteroidolol? Eles foram produzidos para tratar doenças. Mas a testosterona tem um poder anabólico, tem um poder de síntese proteica, tem um poder de crescimento muscular. Obrigada, farinha. O que acontece? Obviamente, as pessoas foram percebendo que usar esses medicamentos me dá massa muscular. Ajuda. Por quê? Porque o potencial anabólico, certo? Ele serve para isso? Presta atenção no que a professora Amanda vai falar. Sim, esteroides anabolizantes aumentam a massa muscular, porque a testosterona é um hormônio anabólico. Ponto. Mas eles não fazem só isso. Eles podem, segundo a literatura, alterar o perfil lipídico, alterar o perfil, a função cardíaca, alterar a função hepática, desenvolver problemas psicológicos, agravar quadros de depressão. Eles podem fazer isso tudo. Sabia? Eles podem acelerar o desenvolvimento de um tumor. Aí você pensa, não é? Mas eles não servem só para ganho de massa muscular? Não. Lembra que eu falei? Esteroide anabolizante é um medicamento. Todo medicamento traz efeitos colaterais. Todo, normal. Um remédio de dor de cabeça, se você pegar a bula, por mais simples que ele seja, o meu pai não pode tomar dipirona. Dipirona é um remédio simples. Se meu pai tomar uma dipirona, vai morrer. A crise alérgica que ele tem, somente a dipirona. Meu pai não é alérgico a mais nada, mas se tomar uma dipirona, vai morrer. A primeira vez que meu pai desenvolveu alergia à dipirona, meu pai tinha mais de 50 anos, tomou dipirona a vida toda, um dia tomou, teve uma crise alérgica gravíssima, graças a Deus conseguimos chegar ao hospital. Medicamento, mas a grande maioria das pessoas, imagina uma outra pessoa que simplesmente vai lá, que remédio mesmo que você tomou?
Ai, me dá esse remédio aí que eu vou tomar esse. Então a gente precisa tratar esteroide anabolizante com esse respeito, tá? Mas sim, eles aumentam a massa muscular. Sim, como dipirona passa dor de cabeça, tá? Então a gente precisa... Deixa eu procurar o vendedor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O Daniel, vendedores da própria academia, que não sabe... Mas eu acho que o problema não é só quem vende, não. O problema é quem procura, né? Eu vou trazer aquele exemplo. Ah, você compra um remédio, um antibiótico pro seu filho na mão dos outros? Você compra? Não, você não compra porque você tem responsabilidade. Eu acho que quem compra um medicamento fora da farmácia depois não pode reclamar do risco que tem, né? Não tô dizendo que é certa a venda, tá? Mas eu acho que é o cognitivo das pessoas. Agora, claro, por isso que eu trago o letramento científico para que entendam que é medicamento, não é um produto estético. Então vamos seguindo aqui, gente. Mas isso que você falou é muito relevante, Daniel, claro. Vamos seguindo, né? O que acontece? Uma vez, né, que eu entendo que existe esse risco de efeito colateral, presta atenção. Presta atenção. A dose se torna muito importante. A dose é um ponto crucial. Porque lembra que eu disse, esteroide anabolizante, ele não foi produzido com a finalidade estética. Ele foi produzido pela indústria com a finalidade de tratar doenças. Os estudos feitos são com uma dose clínica. Não se tem, prestem atenção, queridos coraçõezinhos, mandem, ó, a setinha pra todo mundo. Estão gostando da live? Fala pra mim. Estão gostando aí do conteúdo? Polêmico ou não? Treta? Será que é treta? Bora lá. Me perdi, gente. Deixa eu voltar. Fui perguntar se era treta. A questão da dose, exatamente. Os estudos, eles são feitos com doses clínicas, né? Quando as pessoas consideram os esteroides anabolizantes apenas produtos estéticos, apenas, isso é um produto para ganhar massa, e ela não trata aquilo com respeito de um medicamento, o que ela faz? Ela usa uma dose alta, altíssima. Por quê? Lembra que eu disse? Os estudos que a gente tem são feitos com doses clínicas. As pessoas utilizam doses até 100 vezes maiores do que as relatadas na literatura. Pensa, se você usa um esteroide, qualquer medicamento, você compra um medicamento, presta atenção, gente, vamos refletir. Você compra um medicamento que tá lá dizendo a dose. Dose, né, tal. Ou seja, aquele medicamento foi testado naquela dose. Você usar, aí você pensa assim, eu comprei esse antibiótico, a dose que tá aqui na receita é essa. Tô dando um exemplo de antibiótico, não tô comparando não, tá? Qualquer medicamento, só pra gente entender. Aquilo ali, tá, é como ele foi testado, liberado para uso. Aí você vai lá, né, quer saber, eu acho que eu vou usar 20 vezes mais, pra ficar boa logo. Quero melhorar, vou usar, vou dar pro meu filho 30 vezes mais pra matar todas as bactérias. Será que a chance de dar ruim aumenta? Será que a chance dos efeitos colaterais daquele medicamento aumenta? Será que o meu pai, quando desenvolveu a alergia tomando a dose normal, comprimidinho de dipirona, se tivesse tomado, sei lá, 45 vezes a mais a dose, aumentaria a chance dele cair duro morto logo de uma vez? Porque a alergia ia ser mais severa? Claro. E por que eu tô trazendo esses exemplos? Só para você entender que quando a gente usa de um medicamento doses muito altas, o efeito do medicamento acontece mais rápido, claro, mas o efeito colateral também pode vir de maneira muito mais potente. Por isso que usar esteroide anabolizante pensando só no ganho anabólico pode gerar risco. Porque aí você fala assim, tô dando um exemplo, gente, um exemplo. Eu vi na literatura que a dose de 5 miligramas dia de oxandrolona
confere ganho de massa muscular. Um exemplo, tá? Não é para copiar. Um exemplo. Aí a pessoa vai lá e ela toma 90 miligramas de oxandrolona por dia. A literatura estava falando 5, estava falando 10. A pessoa resolveu, porque ela quer muita massa muscular, ela pensa que aquilo é só para... Ela resolveu usar 90, 100 miligramas por dia. Será que as chances dela ter efeitos colaterais mais potencializados aumentam? É claro. Porque ela, na cabeça dela, aquilo ali era somente para massa muscular. Outro exemplo, sei lá, Deposteron, ampolinha vem 2 ml. Gente, eu não estou recomendando uso, não é nada disso, eu estou trazendo exemplos, tá? Vai lá na farmácia, tá lá a ampolinha de 2 ml, a dose de tantos em tantos dias. Não vou nem falar aqui, mas enfim. Aí a pessoa faz assim, é para tomar de tantos em tantos dias? Eu vou tomar a cada 3 dias. Vou comprar um monte, que eles fazem isso, né? Vou comprar um monte, vou tomar 2 ml a cada 3 dias, que eu quero ficar imenso, eu quero ficar enorme. Gente, a chance dos efeitos colaterais aumenta. Por quê? Porque eu estou utilizando um medicamento em doses muito além do que a literatura mostra. E sim, a professora Amanda não vai ser hipócrita, porque alguém aqui pode falar, olha, professora, mas eu conheço um fulano de tal que sempre usou doses muito altas e ele narra que não tem problemas na saúde, ele tem uma saúde boa, ele é até um atleta, por exemplo. Isso pode acontecer? Pode, e eu vou ser sincero com vocês, eu também conheço. Mas eu estou trazendo a reflexão que nós não temos suporte na literatura para dizer que isso vai se repetir com todo mundo, para dizer que usar essas doses altas é seguro, para dizer que daqui a algum tempo aquela pessoa não pode ter aqueles problemas que ainda não surgiram. O que eu quero trazer reflexão é: não temos um embasamento na literatura para tratar esteroides anabolizantes apenas como um produto estético. É preciso ter reflexão, é preciso entender que eles são medicamentos e que podem sim trazer efeitos colaterais, tá? Efeitos colaterais como esses que eu disse. Aceleração do crescimento de tumores. Lembra que eu disse? Esteroide anabolizante acelera o crescimento tecidual de células boas e de células ruins. Alteração no perfil lipídico. Agravamento de quadro de depressão. Claro que isso vai variar de um medicamento para outro. Alguns têm uma característica mais anabólica, outros uma característica menos anabólica. Alguns são mais hepatotóxicos, ou seja, mais nocivos ao fígado. Alguns são menos hepatotóxicos. Alguns têm um tempo de meia-vida maior, outros um tempo de meia-vida menor. Todos vocês sabem disso? Não, né? Mas o médico sabe. A professora Amanda Costa também sabe. Porque a professora Amanda Costa estuda há muitos anos esteroides anabolizantes. Mas não adianta você me perguntar, professora Amanda Costa, eu posso usar isso? Sabe por que não? Porque eu não sou seu médico. Eu não conheço o seu rim. Eu não vi exame do teu fígado. Eu não sei a sua predisposição para depressão. Eu não vi o exame da sua próstata. Eu não sei como está o seu colesterol. Eu sei sobre oxandrolona, estanozolol, deposteron, trembolona, boldenona. Eu sei sobre tudo isso. Agora, para juntar o anabolizante e o indivíduo, precisa do médico. Por quê? Porque o meu pai não pode usar dipirona. Será que você pode usar oxandrolona? Aí você pode pensar, mas eu uso, nunca deu nada. E aí eu vou repetir uma frase, né, que um professor muito querido, amigo meu, sempre fala, professor Luiz Gustavo, essa frase é dele: tudo dá certo, até a hora que dá errado. Quando dá errado, deixa de dar certo. Então, por isso é importantíssimo os exames médicos. Às vezes, chega alguém pra mim e fala assim, professora, mas eu posso usar oxandrolona? Eu quero usar oxandrolona.
Aí eu trago todo o letramento científico. Olha, oxandrolona, para você, nesse ponto do seu treinamento, seria ótimo, porque você já se alimenta bem, você está com esse nível de treinabilidade. Então, professora, quer dizer que eu posso? Não, eu não sei. Quer dizer que oxandrolona seria bom pro teu cenário de treino. Para você, eu não posso dizer, sabe por quê? Eu não sei se, por exemplo, tô dando um exemplo, tá, gente? Estou dando um exemplo. Eu digo, trago sempre esse letramento. Olha, eu não sei qual a sua predisposição para depressão. Eu não sei se, né, eu te conheço, assim, a gente tá conversando, mas eu não sei se você é depressivo, se você tem crise de ansiedade. Eu não sei se na sua família tem uma predisposição para câncer. Eu não sei. Eu não sei se, de repente, toda a sua família tem o colesterol muito alto. Eu não sei se você está com a função hepática prejudicada. Então, como é que eu vou dizer que tal medicamento você pode usar? Eu posso falar sobre os medicamentos. Daniel, a gente vai falar nessas doses, tá? Daniel não, perdão, Tiago. Você está respondendo o Daniel, show. Gente, até aqui tá claro? Vocês estão gostando da live? Fala pra mim, do webinário, né? Eu chamei de webinário porque é algo mais denso, realmente mais complexo. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? Pode, guru, pode aumentar o índice de agressividade, tem estudos que mostram isso. Todos? Não, alguns, em algumas pessoas, tá? Eu nunca sofri esse efeito, mas a literatura mostra isso. Por quê? Porque ele age tão rapidamente, alguns produtos, no sistema límbico, que a gente tem uma liberação, uma sensação de euforia tão grande, que como feedback negativo, vem essa questão da agressividade, tá? Então, na verdade, a gente tem que entender isso como um todo. Estão gostando, gente? Bacana, show de bola, de verdade, estou muito feliz com isso. É um tema polêmico, tá? Mas precisa ser debatido e eu gosto de falar sobre isso porque eu me vejo tendo uma responsabilidade social frente a esse tema. Vocês conseguem perceber que eu não condeno e também não supervalorizo. Eu trago a reflexão, tá? A reflexão. Também não estou dizendo que, olha, para você usar você tem que ir ao médico. Não, não é isso. Se você vai ao médico ou não, vou ser muito sincera com você, de verdade, o problema é seu. De verdade, não tem problema nenhum. O importante é que você saiba que, poxa, não ir ao médico, eu caio, né? Eu recaio nesse risco. Tranquilo, não tem problema nenhum. Eu sempre digo, gente, como pesquisadora, como professora da área do ensino, porque é isso que eu sou, a minha obrigação é trazer letramento científico e promover a tomada de decisão consciente. Fato. Eu acho que a tomada de decisão consciente é o que muda a sociedade. Por exemplo, existem muitas pessoas que utilizam esteroides anabolizantes sem saber o que são. Quando elas têm algum dano, quando deixa de dar certo, ela fala assim pra mim, que eu já passei muito por isso, tá? Poxa, se eu soubesse que era isso, eu não teria tomado. Poxa, eu nunca imaginei que podia me dar isso. Se eu soubesse que podia me dar isso, eu não teria tomado. Isso me incomoda. Por quê? Porque essa pessoa tomou sem saber dos riscos. Isso não pode acontecer. Não foi uma tomada de decisão consciente. Pode ter uma outra pessoa aqui que fale assim, não, professora, eu quero ser grande, não tem problema, deixa o colesterol subir, eu tô contando com a sorte, ou então, não, professora, tá tranquilo, não tá acontecendo nada, eu conheço o negócio do uso, show de bola, não tem problema. Mas essa pessoa também teve uma tomada de decisão consciente. Aquele que decide ir ao médico, aquele que decide não ir, aquele que usa a dose baixa, aquele que usa a dose alta. Não tem certo nem errado. Não tem certo nem errado. Não quer dizer que aquele que usa doses altíssimas vai adoecer. Não é isso. Tem muita gente, tem também estudos na literatura, né, de muito relato de caso que mostra usuários de muitos anos de anabolizante, doses altas, e que tem os marcadores de saúde, ok. Não descrevem e não apresentam nenhum problema, ok. A tomada de decisão consciente, ela é importante quando você fala assim,
eu sei quais os riscos que eu corro. Isso é que é fundamental, isso é o trabalho da professora Amanda Costa. Nunca julgar, condenar, dizer que tá certo ou tá errado. Aquela pessoa tem todo o direito de falar assim, não, eu não nem arrisco e nem quero passar perto, todo o direito. Como tem a outra pessoa que fala, não, eu uso com moderação, faço acompanhamento médico porque eu quero só melhorar a qualidade de vida. Como tem a outra que fala, não, eu quero ter 150 quilos, eu quero cair pra cima. Eu uso mesmo e tá tranquilo. Não tem certo nem errado, de verdade, tá? O que não pode acontecer é a gente não saber o que tá usando e quais os riscos que aquele uso submete, tá? Então, bora lá, gente. Um outro ponto que eu quero trazer aqui. Esteroide anabolizante para mulher. Eu escuto muito isso. Ah, porque esse hormônio é feminino. Esse anabolizante é para mulher. Isso não existe. Esteroides anabolizantes são derivados da testosterona ou derivados da dihidroxitestosterona, que é uma molécula derivada da testosterona. Então eu já resumo tudo e são todos derivados da testosterona. Ué, mas eu já ouvi falar daquele hormônio, vou trazer alguns nomes, né? Tipo oxandrolona, estanozolol, que é pra mulher. Não, não é pra mulher. A grande questão, gente, foca comigo. Bora. Coraçãozinho, manda setinha, tá? Galera do grupo, vai anotando aí as dúvidas para depois vocês me chamarem lá, tá bom? Depende, Ana. Vou responder a Ana rapidinho. Depende. Depende. Só vai saber tentando. É possível? É, claro. É possível. Pra você? Não sei. Isso depende da resposta genética, tá? Expressividade receptor androgênico, nível de hormônio natural, tá? Insulina também, que é anabólico, ajuda, colabora com a questão, não é só a testosterona. Então depende. Vamos lá, gente. Esteroide anabolizante para mulheres não existe. Esteroide anabolizante é esteroide anabolizante, derivado da testosterona. A grande questão é, alguns são menos anabólicos do que outros. Promovem um menor ganho de massa muscular do que outros. Um exemplo, se a gente compara, e isso é característica do medicamento, isso não está só relacionado à dose, é característica do medicamento. Por isso que é importante entender a química das substâncias, tá? Vamos lá. Por exemplo, gente, tudo que eu estou falando aqui é exemplo, não saiam daqui igual loucos dizendo que eu estou recomendando. São exemplos, tá? Eu falo muito sobre isso no meu curso de esteroide anabolizante, onde eu trago muita clareza, eu falo sobre ciclo, eu falo sobre TPC, mas eu falo com muito respeito. Quando eu falo em mídia aberta, eu tenho cuidado, porque cada um entende o que quer, né? Então, isso aqui é um momento de responsabilidade. Vamos lá. Quando eu comparo, por exemplo, oxandrolona e trembolona, uma mulher que não quer muita massa muscular, não tem por que usar trembolona. Por quê, professora? Porque a trembolona tem um potencial anabólico alto. Ela confere muita massa muscular. A oxandrolona, para alguém que quer ficar muito musculoso, usar oxandrolona vai mastigar a oxandrolona, vai comer quilos de oxandrolona e não vai ficar tão grandão. Por quê? Porque o potencial anabólico é baixo. Não é que não exista, é baixo. Então, normalmente, por própria seleção, percepção de uso, percepção de resultado, é mais comum as mulheres usarem, por exemplo, oxandrolona, porque elas não querem ficar tão grandes. E existe uma relação também. Quanto mais, de modo geral, existem exceções, quanto mais anabólico é o medicamento, quanto maior o potencial de ganho de massa muscular, mais androgênico também é, ou seja, mais virilização, queda de cabelo, crescimento de pelo, engrossamento da voz. Então, se eu utilizo um hormônio com potencial anabólico menor, eu vou ter, de modo geral, menos efeitos androgênicos, que são os efeitos que virilizam.
Isso não significa menos efeito colateral. Não confundam efeito androgênico com efeito colateral, ok? Presta atenção, coraçõezinhos, porque aqui é um ponto importante. Muita gente chega pra mim e fala assim: meu cabelo caiu, eu tive efeito colateral, minha voz engrossou. Deu muito efeito colateral, professor, esse medicamento, que minha voz engrossou, menino. Ou então, ó, cresceu barba, muito efeito colateral, olha, terrível. Isso não é efeito colateral. Gente, olha, vamos falar o nome do produto? Esteroide anabólico androgênico. Vamos repetir? A testosterona é uma substância esteroidal, anabólica e androgênica. Todos os seus derivados, os medicamentos produzidos através da testosterona são esteroides, esteroidais, estrutura química, anabólico, confere crescimento de tecido, androgênico, confere desenvolvimento de características masculinas. Você está usando um produto anabólico e androgênico e está dizendo que a característica androgênica é efeito colateral? Tá louco? É a mesma coisa que você usar um remédio para queda de cabelo e reclamar que o cabelo parou de cair. É a mesma coisa que você usar um remédio para dor de cabeça e depois reclamar que a dor de cabeça passou. Tá no nome da substância. A grande questão, eu estou trazendo reflexão, estou trazendo provocação proposital, tá? A grande questão é que a maioria das pessoas só querem os efeitos anabólicos. E aí elas acham que o efeito androgênico é um efeito colateral, porque não é o que elas queriam. Só que nós não temos no mercado um esteroide derivado da testosterona apenas com efeito anabólico. Todo esteroide anabolizante tem um potencial androgênico. Só que quanto mais anabólico, mais androgênico. Menos anabólico, menos androgênico de modo geral. Por isso que é importante que você tenha acesso a materiais para conhecer as substâncias antes de sair copiando do coleguinha, tá bom? Aí vamos lá, galera, continuando. Ué, professora, peraí, se meu cabelo cair, se a barba cresceu, eu sou mulher, se eu tá aqui com as minhas espinhas, ou então, engrossou minha pele, né, minha voz engrossou, não é efeito colateral? O que é efeito colateral? Efeito colateral, sabe o que é? Vamos lá? É aquilo que a gente não espera do medicamento, mas que ele pode causar. Como? Diz a literatura. Alteração no seu perfil lipídico, alteração na função cardíaca, crescimento do órgão cardíaco, às vezes o coração pode crescer, alteração no perfil hepático, inflamação no fígado, crescimento da próstata, desenvolvimento, aceleração, né, no desenvolvimento de alguns tumores, agravamento da ansiedade, em alguns casos, quadros de psicose. Lembra que eu falei? A gente tem receptor androgênico também no sistema límbico. Aí o pessoal já tem uma tendência para isso, começa a usar esteroide anabolizante, tem receptor androgênico aqui, ó, a testosterona vai agir também. Então pode gerar quadro de psicose, insônia. Isso são efeitos colaterais. Não é a queda de cabelo não, gente. Calvície, homem é calvo. Por quê? Porque o homem tem muita testosterona. Aí a mulher começa a usar, ou o homem usa muito, e reclama que agravou. A voz fica grossa. O que acontece com os meninos lá na adolescência, quando tem o pico de testosterona? O crescimento de pelo aumenta, não é? A barba, o pelo, o menino fica mais viril, a voz do menino engrossa, não é isso? Efeito androgênico, isso não é efeito colateral. Você não querer esse efeito, aí é uma outra coisa, tá? Então, não, e também, gente, tem aquele discurso contrário, né? A pessoa começa a usar um anabolizante, ela usa lá na dose, às vezes ele é pouco anabólico, ou ela não percebeu os efeitos androgênicos, o cabelo não caiu ou não caiu tanto, a voz não engrossou tanto, enfim.
Aí ela fala assim, professora, eu tô usando. Não, professora, eu tô usando, arrisquei, tô usando e eu não tenho efeito colateral nenhum, tá dando tudo certo, professora, vou até aumentar a dose, que é no pain no gain, eu quero ficar grandão, é isso mesmo, professora, vou com tudo e não sei o que, tá tudo seguro. Não, professor, tá tudo certo, ó, não deu nada, não deu nada. Não deu nada, graças a Deus, que bom. Fez função hepática? Como é que tá o colesterol? Fez função cardíaca? Verificou o rim? Como tá tudo? Como é que tá a próstata? Sei não, né? Sei, não fui no médico. Ué, mas você não tá dizendo que não teve efeito colateral? Que bom, mas você fez os exames, tá tudo ok mesmo? Nenhuma alteração no colesterol, tudo certo? Função cardíaca, fez o exame hepático? Ótimo, exame de próstata, tudo ok? Que maravilha! Não fiz não, professora. Ah, tá. E qual é o efeito colateral que você está dizendo? Não, é que eu não dei espinha, não cresceu pelo, meu cabelo não caiu. O cabelo não caiu, mas e o fígado como é que tá? Tá bem? Não sei. Ah, entendi. Pode tá, mas pode não tá. Você não pode afirmar que não teve efeito colateral. Você não foi no médico. E ainda tem aquele outro grupo, né, que acha que é só exame de sangue. Não, professora, olha, vou continuar usando, porque, gente, quando eu faço a minha anamnese, eu peço todas as informações, todos os medicamentos que o cliente usa, né? E muitas vezes ele usa anabolizante, claro. Não, professora, vou continuar usando, porque tá tudo certo, tá tudo ok, tá tudo ótimo, tá? Tá, fez exame? Fiz, professora. Fiz. Fez o quê? Ó, minha testosterona tá ótima, porque eu fiz os exames de hormônio, né? Porque a pessoa só acha que só pode dar algum problema no eixo hormonal. Ela vai fazer aquele exame de sangue, ela acha que é a única coisa que ela tem que verificar. Aí vem aquele homem que usa anabolizante, por exemplo, há 10 anos, e pode ser que esteja tudo bem sim, eu usei por 6 anos. E eu usei doses altas para uma mulher. Eu fui fisiculturista, quem me conhece sabe, eu não tenho pudor em falar disso. Eu nunca tive problema. Outras pessoas tiveram, tá? Então, vamos lá. E aí vem aquela pessoa, né? Tá usando dose alta. Quanto tempo você usa? Ah, tô usando tem 4 anos, mas não sei o que. De vez em quando eu uso isso, aqui. Tá, ótimo. Não, professora, mas eu fiz exame, atesto, tá legal. Preciso nem de TPC. Ótimo, legal. Mas você fez a função hepática? Você fez eletro? Você fez eco? Você fez exame de próstata? Não. Eu falo, não, então você não pode garantir que está tudo legal. Tomara que esteja. Isso é bom. Pode ser que esteja? Pode. Mas não pode afirmar. É isso que eu quero dizer. Não pode afirmar. Porque você não fez o acompanhamento da maneira que deveria. Só quem pode afirmar que está tudo bem é o médico depois de todos os exames. Porque você pode muito bem não estar com uma alteração no colesterol, estou extrapolando, tá, gente? Mas está com uma alteração na próstata. Mas está com um quadro de insônia grave, que de repente você não está nem atribuindo ao uso de esteroides anabolizantes, porque você nem sabia que tinha essa possibilidade. Então, gente, são muitas coisas que envolvem, tá? Potencial anabólico, tempo de meia-vida, potencial androgênico, o tipo de produção, né? Se o hormônio é um alquilado, se ele é um éster, tudo isso vai influenciar no uso. E são muitos detalhes. São muitos detalhes. É lógico, eu não espero que você saia daqui, quais são todos os ésteres? Não, se você quiser, depois você vai atrás de um material específico para isso. O que eu espero que você realmente saia desse webinário é com a consciência de o que é um esteroide anabolizante, para que ele serve, se realmente, né, tem diferença entre eles na questão anabólica, na questão androgênica. Eu quero que você entenda muito, eu não sei se eu conseguir, a gente ainda vai continuar, mas até aqui, gente, essa questão da relação medicina esteroide anabolizante, está clara para vocês? Quando essa pergunta vem, né, eu posso usar anabolizante? Vocês conseguem entender
tudo que está por trás dessa pergunta e dessa resposta? Não é um bicho de 7 cabeças, mas não é algo para ser tratado com leviandade, com superficialidade. Bota coraçãozinho e me responde, gente. Quero saber o que vocês estão achando. Né, eu sei que é um tema polêmico, né? Se alguém discordar também, tiver uma outra experiência, pode descrever. Não sei se tem algum educador físico, algum professor, algum nutricionista, algum médico aqui que veja de outra maneira. Eu acho que essa hora, né, eu nem fechei os comentários. Normalmente o webinário a gente fecha, mas eu acho que é importante que a gente tenha esse debate, porque pode ter, olha lá, a Nutri Priscila tá aqui, pode ter colegas que queiram contribuir de alguma forma. Fiquem à vontade, tá? Isso aqui é um momento para debate. Eu chamo de um debate, vamos dizer assim, científico popular, né? Então, uma outra pergunta, gente, aqui que eu acho que é importante trazer. O pessoal tá dizendo aqui que gosta, que tá explicado, isso é importante. Anabolizante, né? O uso é permitido? O uso é permitido? Né? É importante que a gente fale isso. Gente, presta atenção. Hoje, a gente tem um uso permitido, sim. Presta atenção. Um uso permitido, desde que não exclusivamente estético. Entende? Por exemplo, prestem atenção, tá? Lembra que eu disse? Esteroide anabolizante não é um produto estético. Vamos lá. Farinha. Qual o momento em que é recomendado o uso, né? Depende de indivíduo para indivíduo. Depende. Qual o objetivo? Qual o momento que é recomendado o uso para quem? Para o cara que quer ter 150 quilos ou para o idoso que quer melhorar a qualidade de vida? Depende. Para o cara que quer estética ou para o cara que quer tratar doença? Depende. Vamos lá. Luciana, eu vou responder isso aqui e você vai entender agora por que eles são tão críticos, tá? Esteroide anabolizante, presta atenção, gente. Agora é importante mesmo. É medicamento. É isso que a literatura traz. Não é um produto estético. Não é um produto estético apenas. Esteroide anabolizante é medicamento. Alguns médicos mais conservadores entendem o quê? Presta atenção, galera. Se você não tá doente, você não precisa de medicamento. Por isso, e eu entendo essa postura, tá? E a gente precisa, né? São críticos ao uso de pessoas que eles falam assim, você não precisa. E aí na nossa cabeça, né? Eu já passei por isso, você fala assim, pô, mas eu quero crescer. Mas o que a literatura científica, a literatura médica, trata o esteroide anabolizante como medicamento. E um médico, ele sempre vai entender que se você não está doente, você não precisa de medicamento. Ponto. Isso é um tipo de olhar que precisa ser respeitado. E aí você pode falar assim, pô, mas tem alguns médicos que passam. Vamos lá. Existe na literatura também, tá? Um indicativo, alguns estudos mostram que o tratamento medicamentoso, a utilização de esteroides anabolizantes derivados da testosterona, melhora a qualidade de vida. Melhora, por exemplo, no aumento de massa muscular, que colabora para a diminuição de massa gorda, e aumentar a massa muscular e diminuir massa gorda impactam positivamente na saúde. Melhora, né, atua positivamente no aumento da disposição do indivíduo, no aumento da libido do indivíduo, aumenta positivamente na melhora do humor do indivíduo, tá? Isso a literatura mostra. Então, alguns médicos vão por que caminho? Bom, se eu tenho aqui um medicamento que pode promover uma melhora na qualidade de vida desse indivíduo que não está doente, mas pode viver melhor, eu posso lançar mão desse recurso. Entendem isso? Então, existe uma linha tênue atuando aí, tá? Eu não sou médica,
mas a gente tem esses caminhos na literatura. Não é, Lu? E aí vem aquela questão. Claro que também, e aí, podendo fazer mão, lançar mão dessas substâncias, é lógico que alguns médicos atuam na melhor estética. Claro, a gente sabe disso, tá? Mas o médico, ele não vai prescrever única e exclusivamente para o paciente dele ficar grandão. Sempre tem uma justificativa por trás. Por quê? Porque um medicamento não pode ser tratado como um produto estético. Não existe respaldo na literatura para que alguém use remédio para deixar o paciente bonito. Tem que ter essa leitura de melhora na qualidade de vida, de tratamento, entende? Mas alguns médicos mais conservadores vão dizer: você não está doente, você está bem de saúde, você não precisa de medicamento, seja dipirona, seja testosterona. Ponto. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre trazendo clareza sobre isso, tá? Outro ponto, gente, é reposição hormonal. Reposição hormonal, uso de esteroide anabolizante. Ó, clareza em mim, coraçõezinhos. Olha o termo. Reposição é repor algo fisiologicamente. Então, preste atenção. Não vamos também mascarar o uso de anabolizante por trás do nome de reposição hormonal. Isso acontece muito, mas a gente tem que ter clareza. Vamos lá, vamos pensar assim, o Joãozinho foi no médico. O Joãozinho tem 50 anos. Aí o Joãozinho faz exames e o médico do João percebe assim: a sua testosterona, João, ela tá equivalente a de um homem de 60 anos. Ela tá abaixo do limite ideal para a sua idade. Tá, João? A gente vai fazer uma reposição hormonal, que significa o quê? Colocar o nível de testosterona do João, que está abaixo do que devia estar, no nível para 50 anos, porque é a idade do João. Isso é reposição, falando de modo claro. Isso não vai fazer o João ficar grandão. Isso não vai fazer o João ganhar massa muscular pra caramba. Não vai, gente. Como não vai fazer a Maria também ganhar massa muscular. Por quê? Porque só repôs o nível normal. Muita gente usa anabolizante, vai no médico, o nível normal é isso aqui, agora o nível normal tá aqui, porque vai ganhar massa muscular, mas isso não é reposição. Isso é um tratamento com testosterona. Isso é o uso de anabolizante. Não tô dizendo que tá certo, não tô dizendo que tá errado. É só pra gente também não achar que porque eu... Ah, não, mas eu tô fazendo reposição. Pô, às vezes o cara tá usando uma dose que não é reposição. O cara tem 50 anos e tá ficando com a testosterona de um garoto de 20. Isso não é repor. Isso é usar anabolizante e tá tudo bem com isso, desde que dentro daqueles parâmetros. Vá no médico, acompanhe a saúde, veja os marcadores, pegue receita para comprar na farmácia. Ah, professora, mas eu uso do mercado negro. Mercado negro, assim, gente, mercado negro nem sempre é falsificado, tá? Mercado negro é porque não é uma procedência que a gente conheça, ok? A gente tem muita gente que usa, que não compra na farmácia, que compra, né, vindo de fora de outros laboratórios. O grande risco é, essa compra pode ser de um laboratório que está fazendo de modo correto, mas também pode ser de um produto que foi produzido e diluído num fundo de quintal. Existe essa possibilidade? Existe. Então, nem sempre quem compra no mercado negro está usando um produto falsificado. Nem sempre. Não vamos ser hipócritas. Mas quem compra nesse mercado paralelo tem mais chance de adquirir um produto falsificado, tá? E aí vem a questão. Comprar um produto falsificado não é só não ter resultado. Você pode estar usando de pílula de farinha
de pílula adulterada, quantidade menor de hormônio, a chumbinho. É um risco que você corre. Você pode estar injetando desde um produto que tem uma quantidade menor ou maior do hormônio a óleo de cozinha. Depois que caiu na corrente sanguínea, filho, é beijo e queijo, tá? Acabou. Depois não adianta chorar. Todo produto vendido no mercado negro, mercado paralelo, né, que não é da farmácia, é falso? Não, não é isso. Não sou hipócrita, porque pode ter alguém aqui que vai falar, poxa, mas eu uso, mas o meu atleta usa. Não é que é falso. Quem compra dessa forma tem mais risco de comprar um produto falso, porque ele pode ser produzido em qualquer lugar. Muitas vezes ele vem de um laboratório de fora e é adulterado. Mas aí o que acontece? Qual o risco de usar um medicamento adulterado? É só não ter resultado? Não. É você tá usando, sei lá, tá tomando, né, um produto nocivo à sua saúde. Que pode ser óleo de cozinha, que pode ser óleo mineral, que pode ser água, que pode ser, sei lá, que pode ser qualquer coisa. Que pode ser uma pílula, como eu falei, de chumbinho. Então é preciso que haja o pensamento reflexivo. Muita gente fala pra mim, professor, eu conheço a procedência de onde eu compro, é onde um monte de atleta compra, eu já compro há muito tempo. Ótimo. Ótimo que eu digo assim, tomada de decisão consciente. Agora achar que só porque você pegou um frasquinho que tá escrito lá oxandrolona, estanozolol, deposteron, seja lá o que for, é aquilo que tem ali dentro, para depois você ter desde um processo inflamatório a uma embolia e dizer que não sabia, agora você sabe, os riscos são muito maiores. Não quer correr risco de falsificação? Tem que comprar na farmácia, tem que ter receita médica. Porque ali você garante a procedência do material, tá? Gente, vamos lá. O que vocês estão achando desse webinário? Fala pra mim. O que vocês acharam desse conteúdo até aqui? Pode falar a verdade, tá? Enfim, professora, achei superficial, achei muito denso, gostei, trouxe clareza, eu já sabia. Enfim, eu queria que vocês comentassem, até para eu ter um retorno de vocês, né? Eu preparei esse conteúdo com muito carinho. O profissional sempre se expõe quando fala sobre isso. Queria que vocês também entendessem, é uma exposição profissional. Então, tanto que vocês veem que não é todo profissional que fala da maneira que eu falo. Alguns falam de modo muito rebuscado, citam muito a literatura, porque acabam se preservando um pouco mais. Mas, enfim, eu queria de verdade que vocês falassem assim, a opinião de vocês sobre o tema. Trouxe clareza? Né? Trouxe, professora, fez sentido? Ou não? Peguei coisas que foram relevantes para mim, que me trouxe reflexão, vou entender, né? Vou refletir, independente se você usa, se não usa. Eu acho que, vamos lá, tô lendo aqui o que vocês estão falando. Didática, mas professora, né, guru? É minha obrigação. Ai, Bibi, obrigada. Vamos lá, coloca aí pra mim, gente. Não precisa só elogiar, não, tá? Pontos críticos também são importantes. Eu gosto sempre de trazer um conteúdo que seja diferenciado, mas diferenciado não no sentido de, olha, eu peguei o artigo tal. Não, não é isso. Diferenciado daquilo que foge. Ai, Sheilinha tá aqui, Fran, Bárbara. Daquilo que foge do senso comum. A Bibi tá falando seguir teu conselho, fui no endócrino. Muitos clientes meus usam esteroide anabolizante, muitos. E eu levo letramento científico sobre esteroide anabolizante, eu não me privo disso não. Professora, como é que usa o deposteron? Professora, como é que usa a oxandrolona? Professora, como é que usa não sei o quê? Eu falo sobre isso com meus clientes, falo de modo aberto. Mas eles sabem tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês. Jamais não há quem possa falar isso, né? Que eu me coloco como, olha, usa oxandrolona, olha, usa deposteron, olha, usa isso, usa aquilo, olha, eu te prescrevo. Jamais. Por quê? Primeiro, porque eu tenho uma responsabilidade social. Segundo, que eu sempre falo, né? Eu não sou médica, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma professora, eu sou uma educadora física.
especialista em obesidade e emagrecimento, que há mais de 15 anos pesquiso esteroides anabolizantes, tá? Mas eu não sou médica. E o que eu quero, e não condeno, tá, professora? Se eu usar anabolizante, eu vou passar mal? Não, ninguém vai usar produto verdadeiro. Não tô falando de produto falso. Aquele discurso, né? Vamos lá, rapidinho. Deixa eu completar, Guru, que eu vou falar. Não é a questão da live, porque a gente falar só sobre... Ai, meu Deus, anabolizante, mas eu posso pontuar um pouquinho, tá? Receptores se fecham. Não, receptores não se fecham, Patrícia. A literatura mostra que isso é um mito. Não existe isso. O que existe, Patrícia, preste atenção. Aqui está a molécula de testosterona, derivado da testosterona, aqui está o receptor. Se liga de modo didático, tá, Patrícia? Didático. Se liga no receptor, certo? Se ligou no receptor, até a função anabólica acontecer, leva um tempo. Uma vez que vai lá na célula-alvo promover o que é devido, depois existe a separação e esse receptor está liberado de novo. O que acontece as pessoas não esperam isso acontecer. Elas começam o uso de anabolizante, ligou, vai fazer a função, né? Elas pensam assim, vou continuar usando. E elas vão subindo a dose sem esperar esse processo. Por isso que a gente tem doses específicas para o uso. Porque esse tempo tem que ser considerado, tá? Então não é que se fecha, isso não existe. Mas existe um tempo onde o receptor está ocupado com a molécula do hormônio. Não adianta chegar um monte de outras moléculas. Agora, esse receptor está ocupado. As moléculas têm que vir chegando, estou sendo muito didática, Patrícia. As moléculas têm que vir chegando à medida que esse ciclo vai acontecendo. Por isso, cada hormônio tem uma dose, tem um tempo de meia-vida. Mas o indivíduo, ele não entende isso. Ele quer sempre... Por isso que, normalmente, no primeiro uso, o que o indivíduo, qualquer usuário, sempre descreve? Cara, a primeira vez que eu usei anabolizante, eu percebi logo uma resposta. Por quê? Porque todos os receptores estavam desocupados ao mesmo tempo. Tá? Então, ele percebe esse ganho mais rapidamente. A partir desse uso, ou eu tenho que ficar bastante tempo sem usar, ou eu tenho que aumentar a minha expressividade de receptores através do treinamento de força, tá? Ou eu tenho que realmente entender que essa resposta vai sendo um pouco mais lenta, tá? Fui bem didática, Patrícia, mas espero ter te ajudado. Ai, meu Deus, um pouquinho sobre TPC, porque o Guru pediu. Vamos lá, Guru. TPC é terapia pós-ciclo. Nada mais é do que um tratamento medicamentoso para reparar o desequilíbrio causado pelo uso muito elevado de testosterona. Por quê? Também estou sendo bem didática, tá, o Guru? Quando a gente usa hormônio, né, a testosterona, a gente está falando da derivado da testosterona, o que acontece? O meu corpo, o seu corpo, tem uma produção natural. Quando eu começo a jogar muito alta, o que meu corpo entende? Não preciso produzir. Né? O corpo do indivíduo. Não preciso produzir porque está chegando. Se esse uso for muito alto para este organismo, não existe um padrão, e por muito tempo, quando esse uso é retirado, essa produção natural está suprimida e ela demora um tempo para voltar. Ela pode voltar ou não. Quando não volta, quando tem alguma dificuldade, a gente usa algumas estratégias medicamentosas para estimular esse retorno. É mais ou menos isso. Pode ser com qualquer hormônio envolvido nessa cascata, tá? Muitas vezes, tem gente que usa hormônio, retira, claro, sempre que você retirar o uso, a produção natural está mais baixa, mas com o tempo ela volta. Voltou naturalmente, o indivíduo não necessariamente vai precisar de TPC. Terapia pós-ciclo para restabelecer os níveis hormonais. Professora, como é que eu vou saber se eu preciso de TPC? Indo ao médico após o uso, para ver se esses níveis vão progredir numa evolução, ou se vai ficar estagnado, ou muito abaixo do ideal. A grande questão é que o indivíduo, ele quer o quê?
ele já começa o uso sabendo que ele não vai no médico. Então ele já começa o uso pensando no tratamento pós-ciclo. Aí ele começa a ficar usando o quê? Remédio em cima de remédio. Daí a gente já sabe que nem sempre dá certo, né? Gente, bom, eu vou encerrar esse webinário. Eu queria pedir para vocês, por favor, dá um coraçãozinhos. Bota aí coraçãozinho para eu saber se vocês gostaram, tá? Eu vou encerrar aqui com 1h15 de webinário. Um assunto denso, um assunto de responsabilidade, que tem que ter cuidado. Eu fico medindo as palavras, tá? Obrigada, Guru, que bom. Eu fico medindo as palavras para falar, para que depois um ou outro não saia daqui. Olha, a professora Amanda falou isso, né? Porque é um assunto de responsabilidade. Então, eu trato isso com carinho. Às vezes pode ficar meio confuso, mas eu espero que não tenha ficado. Vamos lá. Eu preciso desse retorno de vocês. Eu preciso saber se vocês gostaram. Eu gostaria muito, tá? É uma exposição para mim. Eu gostaria muito que vocês tirassem um print da live. Me marcassem, tá? Acaba sendo uma troca, né? Eu entrego conteúdo, eu faço isso com carinho de verdade. Quem aqui já se interessou pelo sabe. Não é qualquer profissional que fala disso, não é que eu sou melhor, não. É que o profissional às vezes não quer se expor. Ele não quer, né? Até para não correr o risco de você não entender o que ele fala, de repente tomar uma atitude errada e ele se sentir comprometido. Então, mas você sabe que o Instagram é uma maquininha, então como uma troca, como, né, para eu saber, eles gostaram. Acho que não custa nada você dar um print, você me marcar para eu poder compartilhar, tá? Dá coraçãozinho aí antes de encerrar, porque o Instagram entende que a interação tá boa. Isso é importante, porque quando se fala muito, né, hormônio, anabolizante, não sei o quê, corre o risco até de ter um bloqueio da rede social. Então é até complicado falar sobre isso, né? Por isso que eu peço, que é para mostrar que foi algo lícito, algo bacana, enfim. O pessoal que está no grupo do WhatsApp, caso vocês tá lá, né, o grupinho, esse grupo foi pro pessoal que se inscreveu, que não veio aleatoriamente, que mostrou interesse. Então, podem botar perguntas lá, tá aberto agora o grupo. Vocês podem botar perguntas que vocês queiram saber, tá? Mais específicas, enfim, que eu vou responder. Posso não responder imediato, mas pode colocar, eu vou responder todos os questionamentos com a luz da ciência que tá lá, tá bom? Vou disponibilizar para vocês um brinde para a galera que tá lá no grupo, um presente, até por essa interação, por vocês terem feito lá. Não, pode, vou fazer pose de novo. Vamos lá, fazer a pose, gente, pro print. Mas pode tirar print de qualquer parte, Ana. Pode depois só dar um print lá e marca, que eu vou ter o maior prazer em repostar. Até pra eu saber que vocês gostaram, tá? De verdade. Que vocês estiveram aqui comigo. Gente, quem já me conhece sabe, eu falo sobre esteroide anabolizante há muitos anos. Não sou contra, sou super a favor. Eu sei que a Nutri Priscila tá aqui, tem outros profissionais da área da saúde que também querem levar letramento científico a seus alunos, seus clientes. Levem, não se abstenham de falar sobre isso. Quem quiser saber mais, vocês sabem, não é venda não, porque todo mundo aqui já sabe que eu tenho um curso sobre isso, né? Lá no link da bio, quem quiser, pô, quero aprender mais, gostei do tema, tenho dúvida, pô, não sabia que era isso, que era aquilo. Tem um link com o meu curso de esteroides anabolizantes. Não me perguntem, mas dá para parcelar, se eu não me engano, em 12 vezes, enfim, tá? Todo esse conteúdo tá presente lá e muito mais. Torno a falar, quando eu falo em mídia aberta, eu preciso tomar cuidado por conta do entendimento. Lá vocês têm em formato de slide, se eu não me engano são quase 3 horas de curso, um conteúdo didático, eu apresento as referências da literatura, bastante embasamento. Se você tem dúvida, o médico falou isso, mas eu fiquei na dúvida, o cara da academia falou aquilo, pô, eu queria aprender mais para ensinar, para falar com meu filho, para falar com meu marido. Eu queria aprender mais para quando o meu paciente, meu aluno me perguntar. Eu quero aprender mais para mim, porque eu tenho vontade de usar, mas eu tenho dúvida.
vai lá no link da bio, dá uma olhada no curso, vê se faz sentido para você, tá? Quem me conhece já sabe, não vou ficar aqui falando, é uma promoção específica, não é isso. Tá lá, tá no link da bio, esse curso foi feito com muito carinho, tá bom? Muito carinho, é um material que eu gosto muito, ali eu consigo ser mais clara, falar algumas coisas que eu tenho medo do Instagram bloquear, por isso que eu fico aqui, né, medindo palavras, enfim. Tá com um preço bacana, porque eu pedi pra Raquel, que é minha assessora, alterar o preço para quem se interessasse, né, lógico, conseguir pegar num momento legal. Então vai lá, dá uma olhada, só me pergunta quanto tá, porque realmente eu não lembro, não sei, porque isso quem vê é a Raquel, mas eu pedi para ela colocar num valor promocional, tá bom? E é isso, gente. Vou encerrar. Responsabilidade. Muito obrigada, tá? Teve gente hoje que me mandou mensagem sobre a consultoria online. Gente, não adianta mandar mensagem assim perguntando: tem vaga, tem vaga, tem vaga? Não sei. Vai lá no link também que tá na bio, quem quiser saber da consultoria. Aí sim vocês vão cair no WhatsApp, que fica mais fácil, porque ali eu tenho um relatório, tá? Depois vocês me contam. Pode mandar uma mensagem no direct falando o que vocês acharam do conteúdo desse webinário. Beijo no coração de vocês, gente. Adoro a companhia de vocês. Vocês são ótimos. Gosto muito da minha audiência, que se mostra sempre muito responsável. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.